escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, galerinha da UPA, voltamos a falar aqui na escola dominical, né? Então nós temos a aula presencial e a nossa aula gravada. Nós estamos com aquela lição ainda, né, antiga que tivemos, muito legal, né, do território Tim, que fala sobre a volta para casa. É a volta do povo de Judá, né, do sul, né, da Babilônia de volta para Jerusalém. Nós estamos lendo o livro de Esdras agora. Esdras e Neemias acontecem no mesmo tempo. A lição que vamos estudar é a lição 10, que chama Hora de Mudança Radical. Isto é, eles estavam vindo do cativeiro da Babilônia, né, e agora voltam, mudam completamente de geografia, completamente de língua, né, porque o Babilônia falava outra língua, eles estão voltando para casa. E Neemias, vocês se lembram, trouxe algumas levas, não é, de judeus para lá. Mas havia um sacerdote, um escriba, um sacerdote chamado Esdras. O Esdras voltou, chegou também em Jerusalém, depois que as pessoas já estavam lá, e ele chegou na situação vendo que o povo, embora fosse edificado o altar, não é, as alicerces, eles estavam em grande alegria, mas Esdras percebeu que havia em volta da região ali muitos inimigos, que foram para a Babilônia e falaram para o rei Ciro que eles queriam fazer uma rebelião, os judeus queriam fazer uma rebelião, o que não era verdade, não é? Então Esdras percebeu não só esse lado do inimigo em volta, mas também dentro. Os judeus que lá estavam casavam-se com pagãs, não é? Com meninas ou moças gentias pagãs, e fizeram uma mistura meio de judeu, meio de híbrido, né? Meio misturado, e o Esdras ficou muito triste. E o mais triste, eles esqueceram da lei do Senhor. O capítulo 9 de Esdras, versículos 1 a 10, falam sobre isso. Olha o que diz o versículo 10, que é o resumo. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. Nesse capítulo 9, que é o texto nosso, capítulo 9, de 1 a 10, Esdras está fazendo uma oração. Ele está muito triste. Os judeus voltaram para o quê? Edificar os muros, reedificar o templo e restabelecer o culto, né, a Yahvé, ou culto a Jeová, ou culto hebreu, não é? Então foi para isso que eles voltaram. E agora essas voltam e vê aquele povo naquela situação, eles chamam o pessoal, a ordem, sobem num púlpito, lê a Bíblia, lê a lei, e eles choram, foram quebrantados pela lei do Senhor, porque haviam quebrado a lei do Senhor. Então, eles voltam para Jerusalém, edificam um altar, conforme Esdras capítulo 3. Depois, no capítulo 4, né, os povos vizinhos que estavam ali, em volta, que queriam entregar os judeus lá para o Ciro, o rei da Pérsia. E nesse período, aparecem dois profetas, chamados profetas menores. Nós já vimos isso, Ageu e Zacarias. Lembra? Um tempo atrás, os professores falavam sobre Ageu e Zacarias, porque esses profetas apareceram na construção do segundo templo. O centro de Ageu era o segundo templo, quando ele diz a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. Então agora, Esdras chama o povo diante da lei, e o povo fica quebrantado diante da lei, e agora eles resolvem o problema do casamento, né? Tiram as mulheres, as gentias para fora, e os judeus deviam casar só com meninas judias, né? E Esdras foi para lá com um grande propósito. Neemias era um administrador, Esdras era um pregador, era da tribo de Levi, era um sacerdote, era um grande pregador e um grande escritor. E Neemias era o construtor. Muito legal esse texto, né? A gente vai continuar essa lição agora.
Então vimos que Esdras está chamando o povo para que possa realmente voltar-se para Deus, quando ele separa as mulheres pagãs e traz o povo para a lei, e o povo chora diante da lei, lamenta diante da lei. O segredo para entendermos toda a vida, o sucesso, né, de Esdras no trabalho está aqui no capítulo 7, versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha, para a gente fazer uma grande obra, seja o que for, nós temos que ter disposição no coração, né? Ânimo. Às vezes você quer fazer uma coisa, mas está desanimado, sem pegada, né? Sem push, sem aquela pegada, sem aquela vontade de fazer a coisa. Então, a gente vai fazendo meio pelas beiradas, mal feito. Esdras não. Esdras tinha um coração disposto. Isso que é importante ver na vida desse homem. Né? Vimos que nesse período, né, de 638 e 433 a.C., foi todo este movimento, né, do judeu voltando para a sua terra em Israel, mormente para Jerusalém. Esse é o tempo, né? 638, 433, mais ou menos antes de Cristo. Nessa época que Esdras volta, depois que Neemias trouxe algumas levas, Esdras volta para Jerusalém e vê aquele povo longe da lei, frio, indiferente. Então ele dispõe o seu coração, como eu li para vocês no capítulo 7, versículos 10. Esdras era um levita, da tribo de Levi, não é? Os sacerdotes. Vocês sabem que Israel tinha 12 tribos, uma era só de sacerdote e não tinha herança. Eles serviam no templo, né? Eram os filhos de Levi, que é uma das 12 tribos de Israel. Ele não era só um levita, ele era um escriba, isto é, um homem versado na lei. Ele conhecia a lei. Quando estava lá na Babilônia, ele não esquecia a lei do Senhor, não esquecia de estudar a lei. Então ele não era um homem que tinha só talentos, né? Que tinha muito, que ele era um escriba, um homem versado na lei, mas ele era um homem piedoso, era um homem que colocou no coração, conforme o capítulo 7, versículo 10, dispôs-se a buscar o Senhor. Então, a disposição de Esdras estava no seguinte: buscar, isto é, estar inteiramente focado, ligado na lei do Senhor. E depois trazê-la não só do coração para a prática. Cumprir a lei do Senhor. Tanto que ele chama o povo lá de Judá, quando eles estavam todos frios, a que buscasse e que cumprissem a lei do Senhor. Então ele era um homem extraordinário, Esdras. A disposição dele de buscar, de cumprir e de ensinar a lei do Senhor. Olha que trabalho maravilhoso. E o capítulo 9, aliás, todo o livro de Esdras fala sobre isso. Normalmente o capítulo 9, né, que nós estamos focados nele e estudando. Então esse capítulo 9 mostra que Esdras estava profundamente interessado nas coisas do Senhor. Ele queria ensinar toda a lei do Senhor. Para entendermos bem o livro de Esdras, precisamos saber do coração dele, capítulo 7, versículo 10. Então, ele não só era um homem talentoso, piedoso, mas ele era um homem de decisão. Ele dispôs o coração. Isto é, você tem que tomar uma decisão interna, uma decisão subjetiva, uma decisão muito íntima de fazer a obra do Senhor. Como qualquer estudante, o estudante que está fazendo colegial, ele tem que dispor o seu coração a fazer da hora de estudo, como Esdras fez, como se Neemias estivesse construindo uma muralha. Você, quando estiver estudando, tem que construir as muralhas do conhecimento, quando está se relacionando com amigas, quem sabe até com o namorado, não é? Criar uma decisão de buscar a Deus, uma decisão de fazer as coisas conforme o plano de Deus. Então ele não somente tomou uma decisão, mas ele também teve uma determinação, ele pôs em prática e depois ele continuou a fazer persistência. Olha, quanta gente começou bem no começo do ano. Chega janeiro, fevereiro, março, vai bem na aula, depois vai esfriando, vai caindo a nota, porque não tem uma decisão interna, forte, definida. E ele era persistente. Mas toda essa possibilidade dele, a decisão, a determinação, a persistência, estava ligada a uma outra coisa, gente. A dependência de Deus. Você depende de Deus em tudo que você faz? Você coloca o coração na coisa, coloca o coração no trabalho, coloca o coração na igreja, coloca o coração na oração. Você realmente tomou essa decisão e você é determinado em fazer isso e você persiste em fazer isso?
Mas além de tudo isso, ele dependia completamente de Deus. Deus deu talentos para você, como deu para Esdras, deu para mim. O que eu tenho que fazer? Colocar isso na mão de Deus e pagar o preço. Algumas pessoas falam, olha, pastor, você é muito inteligente. Inteligente é. 10% de inspiração, 90% de transpiração. Vocês não sabem o que esse velho pastor estudou e estuda para as coisas fiquem fáceis para mim. Então eu tenho que ter persistência, continuar a estudar até morrer. E depender de Deus, colocando aquilo que ele me deu nas mãos dele. Então ele não só tinha piedade, ele era um homem de decisão, ele era um homem de determinação, era um homem de persistência, era um homem de dependência de Deus. Ele se tornou um intercessor. No capítulo 9, um capítulo maravilhoso, o que nós estamos estudando de Neemias, de Esdras, aliás. Esdras está o quê? Orando. Por que ele orava? Porque ele era um levita, um sacerdote, um intercessor. Quem é o nosso intercessor? Se Deus ouviu a oração do Esdras, por que ele não vai ouvir a nossa oração? Em Hebreus 7:25 diz que Jesus é o nosso intercessor. Jesus vive para interceder por nós para sempre. Se você faz as coisas com decisão, com determinação, com persistência, com dependência e coloca na mão de Jesus vai colocar isso na mão de Deus e ele vai ouvir a sua oração. Assim como aquele menino colocou aqueles pães, aqueles peixes e Jesus multiplicou, quando você se coloca nas mãos dele, as coisas também multiplicam na sua vida. Essas eram um rapaz fantástico, não é? Vamos continuar a nossa lição, gente? Então, galera, como nós estamos falando de Esdras, ele teve que tomar uma atitude muito corajosa. Não é? Quando ele volta, vê o povo longe da lei, Interessante que o povo de Judá estava em Jerusalém, mas não se separou completamente dos povos vizinhos. Eles tinham alianças, tinham laços, tanto que as mulheres vizinhas vinham e casavam com os jovens lá de Jerusalém. E também as meninas casavam com os jovens lá de fora. É o que nós chamamos na Bíblia de casamento misto. O casamento misto é uma coisa muito perigosa para a vida dos crentes. O que é misto, pastor? Misto não é homem e mulher, não. Isso é misto, mas isso é certo. Quando eu falo misto, é quando pessoas que são de uma fé, por exemplo, cristã, você crente no Senhor Jesus Cristo, se une a uma pessoa que não tem compromisso com Jesus. Olha a palavra que eu falei. Não falei que pessoas que não são da igreja. É isso que eu falei, não. Pessoas que nunca foram batizadas na igreja. E não, isso que eu falei, não. Pessoas que não têm compromisso com Jesus. Porque muitos moços falam comigo, mas pastor, na igreja as meninas são iguais às meninas de fora? E as meninas, os meninos são iguais aos meninos de fora? Bom, será que não tem nenhum diferente? Pelo fato de estar na igreja, tem compromisso com Jesus. Eu sempre falei para os meus filhos, falei, filho, você tem que casar com uma menina que ama mais Jesus do que a você. Ele olhou, ficou pensando. Outra época eu falei para Raquel, você tem que casar com alguém que ame mais Jesus do que a você. Você entendeu agora o que é compromisso com Deus? Pessoa com a qual você vai relacionar com ela tem que amar mais a Jesus do que a você. E quando Esdras chegou lá, ele viu essa união perigosa, né? Essa miscigenação, essa mistura perigosa. No capítulo 9, versículos de 1 a 3, que é o nosso texto básico, mostra bem isso. Aquele povo estava completamente perdido, filhos com sotaques diferentes, né? Sotaque misturado com pagão, misturado com judeu. Então Israel não se separou completamente. A palavra separar aqui quer dizer santo, separado para. O cristão é separado para Jesus. Se ele é separado para Jesus, como ele pode unir a uma pessoa que não é separada? Ele deixa de ser separado. Essa união de pessoas que não têm compromisso com Jesus, e vocês sabem o que é isso, porque eu já falei, é uma união muito perigosa. Pode debilitar a sua fé, pode debilitar a sua vida, pode até te afastar do Evangelho. O casamento misto é proibido desde o Antigo Testamento. Deuteronômio 7, 1 a 4, Deus deixa claramente na lei de Moisés que os hebreus não podiam casar com pessoas pagãs ou pessoas gentias.
não é? E isso, quando aconteceu com 1 Reis 11, 1-8, houve derrota espiritual da família, do lar, do marido, da mulher, e o nome do Senhor foi enfraquecido na vida daquelas pessoas. Eu disse para vocês que Esdras era um homem de decisão, e ele tomou uma decisão drástica. Olha aí no capítulo 9, de 3-15, como ele, primeiro, ele começa a orar, ele confessa a Deus, dizendo: olha Deus, como está o meu povo, como é que está o teu povo, tenha misericórdia. Por que ele podia fazer isso? Porque ele era um sacerdote, essa era a função do sacerdote. Ele chora, ele lamenta, ele se quebranta, ele confessa o pecado do seu povo em oração. E depois ele põe a oração em ação. A oração não é só você ficar meditando, você tem que colocar em ação. Lembra que eu falei que ele era um homem de determinação, um homem de ação, um líder verdadeiro? Então ele colocou esses gentios para correr. As mulheres gentias foram mandadas embora de Jerusalém para suas tribos, conforme no capítulo 10, versículos de 1-11. Ele faz isso. Manda o pessoal, sai fora daqui. Aqui nós queremos um povo separado, um povo de Deus. Assim como eu, Cícero, queria que meus filhos fossem casados com pessoas que tinham um compromisso com Jesus em primeiro lugar. Então ele chama o povo e lê a lei. No capítulo 10 o povo chora, chega crianças, mulheres, meninos, todos chegam para ouvir a lei. E essas relembra o povo o que Deus havia falado. Porque que Judá estava acabado assim? Uma das razões era o casamento misto. Então ele chama a atenção e sabe o que ele faz? Manda os homens judeus, de Judá repudiarem essas mulheres, isto é, mandarem essas mulheres com filhos para fora, para outra tribo de onde eles vieram. E aí Israel permaneceu santificado. Permaneceu o quê? Separado, que é a palavra santo. É interessante perceber uma mudança radical que Esdras propôs lá em Judá. Enquanto Neemias propunha uma mudança radical na estrutura física, Esdras propunha uma mudança radical na vida espiritual, na estrutura espiritual do povo de Judá. Um povo agora que estava longe de Deus. Ele coloca um púlpito, sobe no púlpito, chama o povo, lê a lei, aproxima mulheres, crianças, homens e começa a chorar diante da lei. E quando a lei entra no coração deles, reconhece seu pecado, Esdras diz: agora é hora de agir. Oração tem que ser acompanhado de ação. Você pode agir muito sem orar, vai ficar uma vida racional. Orar muito sem agir, vai ficar uma vida fanática. Oração e ação são como a gente estivesse num lago, um lago bem grande, e você entrasse num barco e eu dissesse: olha, toma esse remo, um só, e reme e atravesse do outro lado do lago. Quando você começa a remar com um braço só ou com um remo só, ele começa a girar e não sai do lugar. Aí eu falo: não, deixa seu remo direito, toma o esquerdo, comece a remar. Aí ele pega o esquerdo, começa a remar, ele vai fazer o contrário. Agora, quando você pega os dois remos e começa a puxar, então ele vence a força da água e a inércia que a água por ela mesma propõe no barco, e ele vence a inércia e ele começa então a movimentar. Oração e ação são como dois remos de um barco para chegar no outro lado da vida. Quem sabe você está precisando de uma mudança radical no que você pensa sobre a igreja, no que você pensa sobre as suas amizades, no que você pensa sobre os seus relacionamentos, namoro, o que você pensa sobre os seus pais. Quem sabe? Agora é hora de uma mudança radical. Assim como Neemias fez uma mudança radical na estrutura física e Esdras na estrutura espiritual, quem sabe você também precisa de uma mudança radical. Uma virada de jogo. Nós estamos começando o ano. Faça propósitos maravilhosos como Neemias e Esdras fizeram e reedifique a sua vida. Reestruture o seu coração, o seu pensamento. Joga pedras pequenininhas e podres fora, tijolos velhos. Coloque um alicerce novo, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é a ação, que é a dependência de Deus, que é a determinação de fazer tudo para a glória de Deus. Vamos orar, gente. Deus, obrigado, Pai, porque eu pude falar para a moçada aqui, e eles entenderam a Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa colocar isso de uma forma muito profunda,
no coração deles, de tal forma que essa lição tão simples, tão despretensiosa, possa provocar grandes e profundas mudanças no coração dessa menina que me ouve, desse cara que me ouve, e haja realmente, Senhor Deus, um motivo de alegria para o teu nome e de vitória para essa galera, Pai. Toma conta, abençoa, em nome de Jesus. Amém. Foi legal, gente, estar com vocês. Um grande abraço. Eu volto a qualquer hora aí para falar com vocês, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.